Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Amigo de Jesus da irmã Conceição. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje vou apresentar para vocês uma forma prática, né, de transplante de mudas de Hawort, tá certo? Uma planta muito procurada, né? Então a gente vai fazer esse vídeo aqui, passar algumas informações fazendo a parte do transplante, tá certo, dessa espécie. É muito simples, tá certo? O vídeo é curtinho, fique até o final do vídeo, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Bom, então conforme eu já comentei, a gente vai fazer o transplante dessa espécie aqui, tá certo? Uma suculenta muito apreciada pelo pessoal, demorado o crescimento, tá certo? Por isso que a gente precisa tempo em tempo fazer o transplante, principalmente porque o substrato, vocês podem ver, elas diminuíram, né? Tá? Como eu sempre comento, a durabilidade do substrato, tá, é muito importante para espécies de longevidade maior, que é o caso dessa suculenta e várias outras suculentas, tá certo? Então a gente só vai fazer o transplante, ok? Vamos colocar num outro vaso, tá? Principalmente, tá certo? Devido à baixa durabilidade do substrato. O substrato utilizado aqui basicamente foi fibra de coco, tá certo? E já tem mais de 3, 4 anos, então a gente vai fazer uma reposição, na verdade um transplante, né, dessa planta aqui, ok? Para um outro vaso, tá certo? Então, primeira coisa que eu sempre comento pro pessoal é sempre amassar o vaso aqui do lado, sem precisar quebrar, para facilitar, tá, o deslocamento, tá, da planta. Quando mais ou menos nessa situação, tá, eu já puxo a planta, olha a facilidade de você conseguir tirar, tá certo, essa planta, ok? Então aqui eu simplesmente, tá, eu sempre comento pro pessoal, se vocês quiserem deixar o torrão velho, pode deixar, mas eu acabo tirando, tá, para ver inclusive como é que estão o sistema radicular, tá certo? Então elas estão perfeitas aqui, vocês podem ver, né? Elas estão sem basicamente praga nenhuma, ok? E a gente vai fazer o replante, tá, dessa suculenta aqui. A gente vai usar o vaso. O substrato que nós estamos utilizando é um substrato à base de fibra de coco, ok? A fibra de coco em torno de 70% com pó de carvão, tá? Então vocês podem ver como é que elas ficam, né, nesse aspecto
um pouco mais negro, né, tá certo? A gente colocou um pouco do substrato aqui no fundo do vaso. Nós acomodamos o excedente da raiz aqui no fundo do vaso e a gente vai agora, tá, fazer a introdução desse substrato, tá, aqui no vaso. Vocês estão percebendo que eu tô, né, fazendo uma pressão aqui, tá certo? Porque senão a planta não se sustenta, tá certo? Então a gente vai colocando o substrato, ok? E praticamente a gente tem a planta já no seu aspecto final, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Vocês viram que eu não fiz poda nenhuma com as raízes, tá certo? Nesse tipo de transplante em que você não tem basicamente, tá, um estresse, você não induziu nenhum tipo de estresse nas raízes, tá? Você já pode automaticamente adicionar os adubos aqui, tá certo? Eu aconselho a utilizar adubos, digamos assim, menos forte, né, ou menos salino, tá certo? Então, bocashi seria interessante aqui, ok? Quimicamente você pode usar o adubo líquido ou também você pode usar o adubo coat, ok? E daqui para frente esse tipo de adubo, tá? Qualquer que seja adubo, se for o coat 3 meses, daqui a 3 meses você faz a aplicação. No caso do bocashi, quem está no sul, tá certo? Pode fazer uma adubação a cada 2, 3 meses, tá certo? Principalmente nessa fase fria, ok? Mas aqui, nós estamos aqui no sertão do Ceará, a gente utiliza o bocashi pelo menos uma vez por mês, tá? Numa quantidade, tá certo? De uma colher de café, tá? Por planta, como vocês estão vendo aqui, ok? É coisa simples, né? Mas que vocês precisam fazer, tá certo? Porque agora sim ela está numa posição praticamente, tá, alinhada aqui, tá, com a superfície do vaso, tá certo? Enquanto antes, né, ela já está mais ou menos afundado, ok? Aproveito, tá, esse vídeo para comentar também o que muita gente me pergunta, né? Esse seria o aspecto natural das plantas, né, dessa suculenta. Olha só o aspecto, tá, dessa planta, ok? Qual é o problema com essas plantas aqui, tá certo? Essas plantas aqui foram colocadas exposto em local de muita claridade, por isso que elas acabaram ficando nessa coloração aqui mais avermelhada. Mas não tem problema, elas já foram colocadas, relocado de local e elas já estão voltando, tá, na sua tonalidade normal, tá, que é exatamente essa aqui. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, não é porque é plantas suculentas, tá certo, que vocês vão colocar no pleno sol. Existem suculentas como essa aqui, que elas vão muito melhor em condições de menor insolação, tá certo? Vocês viram que é muito simples, né, essa prática, tá certo? É bom que a gente faça no passo a passo aqui para que vocês também façam, né, com as suas devidas orientações, tá certo? Agora, esse substrato que nós estamos utilizando é devido à facilidade da nossa obtenção. Você pode fazer com outro substrato, tá certo? Me perguntam, né, encaminham uma pergunta constantemente sobre o melhor substrato, ok? E eu sempre respondo que não existe o melhor substrato, existe o melhor manejo, tá certo? Então, nesse caso, onde nós utilizamos basicamente a fibra de coco em torno de 70%, né? É um substrato que tem uma capacidade de retenção de água elevada, então não há necessidade de vocês ficarem regando todos os dias, né? A não ser que você esteja num local que vente muito, tá certo? Então,
nessas localidades você precisa sim regar quase todos os dias, ok? Então há necessidade de você ter esse manejo com relação, tá, à sua adubação, ok? Eu acabei não colocando aqui a parte da adubação, mas a adubação que nós realizamos é com bocashi, né? Que é o adubo que eu sempre tenho comentado. Vocês podem assistir outros vídeos com relação a esse tipo de adubo bocashi, ok? E a aplicação é muito simples, tá certo? Eu tenho inclusive um vídeo, tá, da aplicação do bocashi, né, num sistema mais moderno que a gente joga na forma, tá, diluído em água. A gente tem tido uma resposta melhor com relação ao crescimento das plantas em si, ok? Assistem esses vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem, tá certo? Seria muito interessante, tá, para a sua compreensão, ok? Vocês que tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, tá certo? Por favor, enviem as suas dúvidas, tá certo? Os seus questionamentos, as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? E como em todos os vídeos, nós tentamos ajudar uma instituição, tá, filantrópica. Hoje nós dedicamos o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Tá? Esse lar, né, sob o comando da irmã Conceição, abriga crianças com câncer, né, em tratamento em Fortaleza. Tá? Então são crianças que não têm condições para se manter, tá, na grande cidade aqui, e essa entidade aloja, né, esse pessoal com seus familiares. Se vocês puderem ajudar com alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e diversos outros materiais, seria bem interessante. Conto com vocês, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.